Primeiro, agradecer vocês aí pela presença no nosso piloto do K4. Como o Rico falou, é especial para a gente estar aqui com esse grupo de amigos, esse grupo de pessoas que vai poder depois dar feedback, vai poder depois contar como foi a experiência e como a gente pode fazê-la melhor. Acho que é a primeira vez que a gente tem a chance de se apresentar, assim, acho que o primeiro evento, a primeira palestra que o SCORE organiza, e a gente é muito feliz desse ser o tema que a gente escolheu, porque ele é o tema que apaixona tanto a gente, que é o tema sobre o qual a gente decidiu construir um negócio, né? E ele é um tema que faz a gente aprender muito no nosso dia a dia. O SCORE, ele é um time de 20 pessoas hoje, né? Ele é um time que está crescendo devagar ali, mas crescendo bem. E a gente está tendo essa semana o primeiro encontro, o segundo encontro, na verdade, onde todos os nossos profissionais vêm para São Paulo. A gente é um time altamente distribuído, mais da metade do nosso time trabalha remoto, né? Tanto que essa semana quase um terço do nosso time não se conhecia. E chega no escritório e fala: nossa, como você é alto, nossa, como você é baixo, nossa, como você é não sei o que lá. E é muito louco porque a gente vive o desafio do alinhamento e do conhecimento, talvez no nível hard, porque você precisa fazer aprendizado num sistema de altíssima inovação e você precisa fazer a informação transitar com pessoas que você não consegue olhar olho no olho, que você mal tem tempo de conversar sincronamente, né? E isso é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é um combustível para a gente, né? É um desafio que leva a gente a querer cada vez mais se enfiar nesse assunto. A gente começou o SCORE há 2 anos. O Rico e eu, a gente estava trabalhando num projeto de educação, numa empresa de consultoria na qual a gente trabalhava. E um dos nossos clientes fez a gente pesquisar como é que times estão aprendendo, né? Como é que as empresas estão educando funcionários nos dias de hoje. E a gente encontrou uma coisa tão chocante e foi tão marcante para a gente que a gente abandonou o que a gente estava fazendo e começou uma empresa para resolver aquele problema. Então, esse é o tamanho da importância dessa pergunta para a gente. O que a gente encontrou nessas empresas foi um colapso dos processos tradicionais de criação de conhecimento. Mais especificamente, de treinamento e boas práticas, né? Treinamento e boas práticas são coisas que a gente faz em organizações desde sempre, né? E 90% das pessoas que a gente entrevistava nesse processo diziam pra gente: cara, meu treinamento é um fracasso. Ele tem engajamento péssimo e caindo cada vez mais. E a gente ouviu isso de dezenas, se não centenas, de empresas. E a percepção que a gente ficou ali é que elas estavam, de alguma forma, usando a ferramenta errada. Elas estavam, de alguma forma, aplicando a prática errada para um problema. Então, muito desses nossos 2 anos tem sido a busca desse segredo. Antes de falar um pouco de onde a gente já chegou, contar os insights que levaram a gente até ali. Isso aqui é uma pesquisa muito interessante, é um projeto científico, fala sobre a curva de dobragem do conhecimento, né? E o que esse cara, Buckminster Fuller, diz é que entre os anos 1 e 1500, a humanidade dobrou de conhecimento, né? A partir de 1900, o conhecimento começou a dobrar. Até 1900, o conhecimento começou a dobrar a cada 100 anos. A partir de 1945, 25 anos. A partir de 1970, 15 anos. E hoje a gente está num mundo onde o conhecimento dobra todo ano. Todo ano, o conhecimento humano dobra de tamanho. E a expectativa é que muito em breve, com a ajuda de internet das coisas e inteligência artificial,
esse número vai chegar em 12 horas. O conhecimento humano vai dobrar a cada 12 horas. Um outro jeito de olhar para isso é talvez analisar um dos segmentos ali que mais gera conhecimento, que é a classe médica, né? Mesmo estudo, né? Quanto tempo leva para o conhecimento dobrar? Em 1950, a gente levava 57 anos para o conhecimento médico dobrar. Hoje, o conhecimento médico dobra a cada 73 dias. A cada 73 dias, a gente sabe o dobro sobre nutrição, sobre doenças, sobre bem-estar do que a gente sabia. Então, vamos parar aqui e voltar para o lance da educação, né? Vamos entender o que é educação. Eu vou usar aquele clichê de usar o dicionário, né? A educação é o processo de receber e dar instruções de forma sistêmica. Sistêmico, né? Sistêmico quer dizer repetição. Repetição traz a gente para cópia, né? A gente sabe disso, a gente passou pela escola, né? Qual que era o objetivo da escola? É criar fornadas de alunos, né? Agora, se educação é o processo de fazer cópias e o conhecimento dobra todo ano, como é que você faz uma cópia de algo que não para de mudar? E esse é o desafio dos programas de treinamento e de boas práticas. Quando você conseguiu capturar o conhecimento e levá-lo até todo mundo, metade dele já morreu. A gente não encontrou só casos de fracasso na nossa pesquisa. A gente encontrou muitos casos de sucesso. A gente conversou com muitas empresas que eram excelentes em gerar resultado, que eram extremamente inovadoras e eram extremamente criativas. Startups sendo o exemplo óbvio disso, mas não o único, né? E o que a gente percebeu é que essas entidades tinham uma relação com conhecimento muito diferente do modelo Xerox. Elas tratavam o conhecimento como um fluxo que não termina. Elas tratam o conhecimento como algo que acontece de forma suave, que acontece de forma contínua e que acontece de forma sem esforço. Eles aprendiam a cada minuto, eles aprendiam a cada dia e eles abraçavam o novo. Eles abraçavam o conhecimento novo. E se você olhar o tipo de conhecimento que esses caras estavam produzindo, você vai ver que era exatamente o que eu tenho certeza que a maioria de vocês faz para aprender no escritório hoje. Eu tenho certeza que o jeito que vocês aprendem não é criando cursos para os times de vocês ou criando wikis e wikis e wikis infinitos. O que a gente viu nesses times é a troca. Eu achava uma coisa incrível, eu sabia que isso era relevante e eu levava isso para o meu time. Compartilhava, mandava e-mail, quem nunca, né? Artigo, e-mail, Dropbox, Google Drive, Slack, Skype, né? Quem não passa por isso? E o que a gente descobriu aqui é que não é que as empresas, não é que os funcionários deixaram de aprender. Não é que eles decidiram não aprender. Os números baixos de engajamento que a gente encontrava não eram um sinal de desinteresse por aprendizado. É que os mecanismos que estavam sendo usados para medir esses números completamente ignoravam isso tudo aqui. Isso estava acontecendo apesar do esforço do RH e não por causa do esforço do RH. Isso estava acontecendo escondido nessas organizações. Eles continuavam aprendendo, mas não pela maneira como a gente achava que eles estariam aprendendo. E o aprendizado desses caras, ele tem um modelo muito específico. Ele é como a gente aprende aquelas coisas que a gente gosta de aprender. Ele é aquilo que a gente faz quando a gente vai por vontade própria e vai atrás de uma informação.
ele era geralmente baseado em curiosidade, no interesse real, completamente engajado, sem incentivo e com uma cabeça extremamente exploratória. Eu vou pegar, vou ver no que dá, vou experimentar, se for legal eu uso, se não for legal eu jogo fora e eu continuo fazendo. E é assim que a gente aprende sobre as coisas que nos interessam. Ninguém precisa te incentivar a pesquisar sobre o seu hobby. Você vai fazer isso naturalmente. Você faz parte da sua paixão. Agora vamos confrontar isso com como a maioria das organizações chama passagem de conhecimento, que é a tal da educação, né? Que tem geralmente um estigma de ser massificado, né? A gente quer padronizar um conhecimento. Por muitos é visto como uma obrigação. É o termo educação, né? A fotocópia. E geralmente tem como objetivos aqui o resultado do grupo, né? Dentro de uma empresa, quando a gente quer fazer o aprendizado gerar resultado de negócio, o que a gente está fazendo é buscar esse sweet spot, esse ponto onde a gente consegue alinhar o interesse do funcionário, o interesse do membro da equipe, com o interesse da organização, né? Esse é o momento onde o aprendizado gera seus maiores resultados. Esse é o momento quando não só as coisas fluem naturalmente, mas quando elas fluem naturalmente em direção aos resultados que eram esperados. E óbvio que se a gente vê uma área tão grande com uma intersecção tão pequena, o que a gente pensa é como é que eu aumento, né? Como é que eu faço esse laranjinha ficar maior? Adoraria ter as respostas para isso. Talvez um dia no nosso IPO a gente vai dá-las, né? Hoje o que a gente consegue dizer são os experimentos que a gente está rodando, depois de 2 anos de trabalho e de várias premissas furadas. O que a gente tem encontrado em times como esses que vocês viram hoje e centenas de outros que estão usando o nosso produto e que se relacionam com o que a gente está falando. Como esses caras fazem para aumentar essa área de contato entre o que a empresa precisa passar e o que o funcionário quer receber? A primeira coisa que a gente vê, e a gente viu isso muito na palestra do Alê, eles buscam aumentar a relevância e o frescor dos conteúdos que eles oferecem. Acabou o tempo onde a empresa vai lá cite aqui a sua consultoria, compra um curso que está pronto há 3 anos, solta na intranet, fala, tá aí galera, vamos aprender gestão do tempo. Esses são os cursos que têm 5% de engajamento. Hoje o que essas empresas fazem é traduzir o conteúdo que elas estão passando para os desafios do time, com as especificidades que cada time passa, com as dificuldades que são específicas de cada área. Então elas contextualizam esse conteúdo para esse time. Então não é um curso de como vender mais na Fast Shop. É o curso de o que você diz para vender aquele cabo extra de iPhone. A outra coisa que elas estão fazendo, como vocês viram hoje, é descer na base e perguntar para as pessoas o que elas estão aprendendo. É o fim do modelo onde aquele gestor acha que ele é capaz de dizer para milhares de pessoas como agir. Um modelo que gera uma total distância, zero de empatia. Tá? Então esses caras vão lá embaixo e perguntam o que é útil do que você sabe e que mais pessoas poderiam saber? E deixa eu transformar isso em conteúdo para essas pessoas. A outra coisa que eles fazem é aproveitar conteúdo que já existe na internet. A gente está num mundo onde praticamente qualquer pergunta que você fizer, a internet já tem uma resposta. Dificilmente alguém aqui é capaz de produzir um material sobre gestão ou produtividade melhor, ou negociação, melhor do que o que já está de graça no Google, do que já está de graça disponível na Harvard Business Review e etc. Então, o que a gente vê essas empresas fazendo é pegar esse conteúdo que essa galera já está trocando naturalmente, porque eles já conhecem como de altíssima qualidade, e colocando isso dentro dos
das suas plataformas, dentro das suas discussões. A outra coisa é aproveitar melhor a curadoria do grupo. E talvez para a gente esse seja o insight mais poderoso. O time de vocês é a ferramenta mais poderosa de curadoria que vocês vão encontrar na sua vida. Por quê? Porque não só esses caras conhecem você individualmente, seus pontos fortes e fracos, os seus interesses, mas eles conhecem os seus desafios, eles compartilham do seu desafio. Então, quando você tem gente de marketing, de tecnologia ou biomédico que compartilha do mesmo desafio, mas traz uma bagagem completamente diferente, e esse cara contribui conteúdo para você, o que ele está fazendo é passar suas barreiras de resistência, ganhar sua confiança para se abrir para uma coisa nova. Talvez você, desenvolvedor de software, nunca faria um curso de marketing, mas talvez você veja o conteúdo que o cara de marketing da sua startup compartilhou, porque você sabe que esse cara já fez os filtros básicos. A outra coisa que eles fazem muito bem é encontrar formas de aproveitar esse conhecimento que está passando pelos e-mails, pelos chats e pelos sistemas temporais que a gente usa hoje para ficar organizado, né? Quem nunca tentou achar aquele link que alguém mandou e pensou, putz, foi o João ou foi o Renato? Foi no Slack? Foi no Slack? Não foi no Slack, foi no e-mail. De que site que era mesmo? Do que ele falava? Como é que eu chego nele? Isso porque vocês lembravam que o conteúdo existia. E as pessoas que nem abriram o e-mail? Então você tem um conhecimento altamente poderoso, altamente curado, que foi entregue para o time e não foi visto por mais da metade. E o cara novo que acabou de entrar na empresa, um dia depois desse conteúdo ser compartilhado, por que ele não pode se aproveitar disso também? Isso vai até o nível das trocas, das conversas, das experiências que esses times têm quando eles estão gerenciando o projeto, quando eles estão organizando um lançamento ou quando eles estão resolvendo um problema de cliente. Então, o desafio aqui é como é que eu pego isso que essas pessoas estão trocando e que eu já sei que é relevante para eles e eu transformo isso também em relevante para a empresa. Eu aproveito isso para gerar resultado para a empresa. Por último, e talvez aí um dos maiores desafios dos times holocráticos e dos times dessa gestão nova, nem tudo que esse cara gosta é interessante para a gente. Nem todas as curiosidades de cada indivíduo a gente relaciona rapidamente como super profitable e super interessantes para a nossa empresa. Mas elas estão lá e elas são expressões de curiosidade, elas são expressões de talento e de potencial. O desafio da empresa hoje é desencaixar aquela pessoa que se formou em marketing, em tal faculdade e hoje pode fazer marketing de performance e dizer do que mais essa pessoa gosta, pelo que mais essa pessoa tem tesão. Porque a gente não sabe os próximos desafios. Toda hora a gente abre projetos novos que exigem skills para os quais a gente não contratou. E como é que a gente contrata essa galera no dia de hoje? Então, o desafio aqui é desenvolver a capacidade de reconhecer dos nossos talentos onde eles já expressam tesão, onde eles já expressam curiosidade. E aí gastar um tempo ali como organizações, como times e entender como é que eu posso usar isso para aumentar o resultado do negócio. Além das trocas, né, de incentivar o cara a compartilhar o que ele sabe, fazer as pessoas trocarem de área. Muitos times altamente criativos fazem muito disso. Inclusive tem estudos que mostram que times que fazem trocas entre áreas geram mais resultado. Porque você cria novas redes, você cria novas ligações no raciocínio dessas pessoas. E fazer o máximo para recompensar as pessoas que trazem skills novos. Fazer o máximo para a pessoa se sentir confortável para trazer conhecimento. A gente ainda vive num mundo
onde as pessoas têm medo de fazê-lo para não perder o emprego, né? As pessoas têm medo de traduzir aquilo que elas sabem com medo de se tornarem desnecessárias. Numa organização que quer usar o talento máximo da sua força de trabalho, esse medo tem que ser vencido. E ele só vai ser vencido com incentivo. Então, nós estamos declarando mais uma startup, né? Declarando o fim da educação? Absolutamente não. A gente pensava assim no começo, né? A gente pensava que os modelos que a gente propunha destruíam os outros. Mas, na verdade, a gente entende que cada coisa tem o seu lugar. Então, existe o conteúdo sólido e o conteúdo que é reproduzível. Existe o nosso melhor esforço em fazer um programa de onboarding de funcionário e receber esse cara bem. Existe, sim, o nosso esforço de documentar as boas práticas e ensinar as pessoas o que a gente já aprendeu. Mas ele não é suficiente. A gente precisa aprender a se abrir para aprendizados emergentes. A gente precisa encarar o desafio de não saber o que fazer e de pesquisar como resolver como parte do processo educacional, como algo que tem que ser sempre incentivado. A gente precisa incluir os formatos de troca que esses times já estão fazendo. A gente não pode encarar o Slack e o Skype como os chatzinhos, ou os e-mails de artigo como as besteirinhas. A gente precisa abraçar todos esses processos de troca de conhecimento e expandir. A gente precisa dar valor às trocas entre o time e entre os times. Se a gente não fizer isso, provavelmente o nosso investimento com educação vai para o buraco, porque a gente vai atingir só 10% do que as pessoas estão procurando. Essa é uma outra coisa importante. A troca acontece, né? A gente lida com desafios novos, para os quais a gente não está preparado, a gente pesquisa e a gente aprende, e a gente resolve aquele problema. E aí, o que a gente faz com esse aprendizado novo? A gente joga fora. Ele se perde de novo no chat do Slack, ele se perde de novo no projeto que morreu. Então, parte do desafio é aprendemos algo novo com base na nossa troca, como rapidamente deixar isso disponível para quem precisa dele. É isso, gente. Obrigado.